Saiu novas atualizações sobre o nosso Vascão da Gama, né? Atualizações sobre Marcos Lamáquia, atualizações sobre renovações de contratos de empréstimos que o Vasco tem para fazer, com valores e prazos, né? Tem também, né, reunião de Renato Gaúcho com a diretoria para falar sobre reforços. Já tem reforços confirmados chegando e Renato Gaúcho pediu um reforço inusitado para o Vasco da Gama. Se você não sabe e está querendo saber, né? Fique nesse vídeo conosco até o final, pois aqui você será informado de verdadeiramente o que acontece com o nosso Vascão da Gama e a rotina do nosso Vascão da Gama a respeito de SAF, renovação, né? Técnico pedindo jogadores e quais são esses jogadores que estão livres no mercado, né? Vasco que tem a intenção de reforçar seu elenco para o restante da temporada, visando, né, a disputa da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, que Sul-Americana já até saiu a data definitiva para os jogos, então fique nesse vídeo conosco, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, é muito importante para o crescimento do nosso canal. De mais a mais, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Salve, salve família vascaína, estamos juntos aqui para mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre renovações de contrato de empréstimo pelo qual o Vasco tem enfrentado dificuldade financeira para fazer essa renovação. O Vasco que tem direito de renovar o contrato, né, por mais um pouco, mais um período, né, ou seja, estender esse contrato desses jogadores que eu vou falar, e ambos esses jogadores o Vasco tem o direito de compra, a proteção de compra ao final do contrato de empréstimo, né, desses jogadores que eu vou te falar agora. O primeiro é Robert Renan, que já está praticamente resolvido, já está praticamente, né, renovado o seu contrato, tem um valor faixa de aí 30 milhões de reais para a compra definitiva desse atleta, ou seja, em torno de ali 10, 8, 7 milhões de euros, né? Tem também Robert Renan, não, Robert Renan, que eu acabei de falar, tem o Carlos Cuesta, que o Vasco ainda vai negociar o seu empréstimo, tem também o Rojas, né? Rojas e Robert Renan e Carlos Cuesta. Ambos têm contrato para renovar aí automaticamente a renovação por um empréstimo até o final do ano. E Cuiabano também tem esse contrato, sendo que o Cuiabano desses é o mais caro que tem para fazer esse, esse renovação de contrato. Aí eu te pergunto que você deixa aqui no comentário. O Vasco deve fazer essa renovação desses jogadores? Na minha opinião, sim, de todos eles. À exceção do Carlos Cuesta, do Cuiabano, do Rojas e o Robert Renan, é necessário fazer, porque são os melhores que tem no Vasco hoje dentro de campo. Então a renovação. Fica só a pergunta que eu vou fazer para você de novo e pedir que você comente aqui se Carlos Cuesta tem que renovar o contrato dele também ou pode deixar de dispensar, uma vez que o Matheus França, o contrato já venceu, já se encerrou e o Vasco não fez a renovação, então Matheus França já é um que vai se despedir ao lado de Tietê e Piton, que pediu ao Vasco para ser negociado por outra equipe, já deu até o aval para seu empresário que o negocie. Então a pergunta que eu fico, vai girar em torno aí de 100 milhões de reais, né, para fazer a renovação desses quatro atletas, se for o caso, e chegar até comprá-los, vai gerar em torno de 100 milhões de reais para comprar esses atletas. Será que o Vasco tem dinheiro? Será que as condições financeiras do Vasco é perfeita para fazer essa negociação ou não? Uma vez que agora eu vou falar do caso Marcos Lamáquia, né? Marcos Lamáquia já detectou que há a necessidade de investir dinheiro mesmo antes de ser concretizada a venda da SAF para o mesmo, uma vez que, se não for injetado esse dinheiro, o Marcos Lamáquia tem o receio que o Vasco caia para a segunda divisão e para ele não seria interessante, né, fechar negócio com a SAF do Vasco, com o Vasco na zona de rebaixamento. E eu pergunto a você, essa notícia procede? Muitos vascaínos dando essa notícia, que infelizmente não é possível acreditar em todas as notícias que vêm do YouTube e das redes sociais, porque eles não têm a fonte, porque se os mesmos tivessem a fonte, né, estariam trabalhando na equipe de emissoras aí de TV fechada e aberta, então
estão com seus canais próprios, né, fazendo igual esse trabalho que eu faço aqui, mas a pergunta que eu faço, procede essa informação? Você tem a fonte dessa informação? Você conhece essa informação? Ouviu falar sobre isso? Deixa aqui o comentário se você ouviu falar sobre isso. E não se esquece já de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e deixar o like. Se você ouviu essa informação em algum lugar, alguma rede social ou algum jornal de mídia aberta e fechada, né, jornal mesmo de nome que não seja canais independentes, né, deixa aqui o comentário. Temos também Renato Gaúcho, que fez uma reunião com a diretoria ontem, né, a respeito de jogadores que ele gostaria que estivessem presentes no elenco do Vasco nessa abertura de janela para concretizar e para finalizar o restante da temporada. Acontece que não vai ser todos os jogadores que ele vai pedir na lista dele que vai vir para o Vasco. Mas um nome em qual o Renato Gaúcho foi muito enfático em pedir, trata-se de Cebolinha, que está livre para negociar. Depois dessa parada para a Copa, Cebolinha está livre para negociar. Tem outros times, né, querendo o atleta, então essa é a hora do Vasco se adiantar e fechar com o atleta se houver a necessidade de fechar. Lembrando que essa notícia procede, Renato Gaúcho realmente quer o atleta, né, para fazer parte do elenco restante da temporada, uma vez que Renato Gaúcho já trabalhou com o atleta no Grêmio e quer que o atleta faça parte, né, desse restante de temporada, apesar de ter um valor alto, mas o Vasco pode tentar um empréstimo, né, um empréstimo parcelado junto ao Flamengo. Também tem notícia de que o Corinthians quer fazer uma troca entre Matheus Bidon com o Cebolinha, né? E também temos a notícia de que o Palmeiras está interessado em Andrés Gomes. Então, se realmente o Andrés Gomes for negociado com o Palmeiras, Palmeiras que quer, né, fazer uma troca entre um atleta e o Andrés Gomes e dar um valor, e até um valor legal, até um valor alto, que vai ajudar bastante o Vasco. Eu não sei se o Vasco vai conseguir, né, não fazer essa, não realizar essa proposta, não chegar à conclusão disso, porque o Vasco está precisando de dinheiro, o Vasco que está tentando um empréstimo junto ao Marcos Lamáquia novamente, e o Marcos Lamáquia, como eu já falei, vê a necessidade de injetar dinheiro no Vasco para novas contratações. Eu, lembrando, gente, que na minha humilde opinião, o Vasco precisa de 6 a 7 reforços. Eu não acredito que o Vasco vá concretizar todos esses reforços. Eu acho que o Vasco vai ficar só, né, com um reforço aí de 3 ou 4, 5 atletas aí por acaso. E então o Vasco precisa desse reforço para o restante da temporada. E eu venho te perguntar aqui: será que Cebolinha realmente tem condições de vir para o Vasco? Será que Renato Gaúcho também fez essa proposta? A reunião aconteceu ontem, não sabemos o teor e o conteúdo da reunião, mas a reunião aconteceu ontem e Renato Gaúcho veio pedir esses atletas aí. Eu não sei quais são os outros atletas, não vou chegar aqui e falar para você que sei que é fulano, que é ciclano. O Vasco que ainda negocia com o Lautaro Delolo, né, para ser o próximo zagueiro, já tem negociando com outro zagueiro colombiano, então Vasco vem se movimentando no mercado para tentar melhorar esse elenco. E dito tudo que eu falei, eu pergunto a você: quais dessas notícias você já sabia? Quais dessas notícias você acredita que é verdade? Então, que comentem aqui. A única notícia que eu sei verdadeira é que já renovou o contrato de empréstimo com o Robert Renan e que Renato Gaúcho realmente pediu o Cebolinha na equipe, apesar de ter equipes, né, que têm um valor aquisitivo melhor e a situação financeira que está melhor do que o Vasco, não é o caso do Corinthians. E também querem um atleta. Então, eu vou ficando por aqui. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição, conto com o seu comentário, né? E ative o sininho da notificação para não perder os vídeos. E mais a mais, um ótimo final de semana para você. Amanhã teremos o jogo do Vasco. Ficamos na expectativa se Ryan será titular ou não. A torcida Ryan que se destacou muito, vem aparecendo muito na seleção. E a torcida quer Ryan como titular. E aí eu não sei se o Ancelotti vai fazer, então vamos aguardar até amanhã. Tenha um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.